possível um cristão fazer parte de uma sociedade secreta como a maçonaria? A maçonaria surgiu no Reino Unido durante a Idade Média. Em todos esses séculos, ela tem se mantido de portas fechadas para a maioria da população. O mistério que envolve as reuniões realizadas pela entidade é alvo da curiosidade popular. A maçonaria é um tipo de uma religião? Eu não tenho nem ideia, cara. Maçom quer dizer construção do próprio corpo. Rapaz, aquilo ali faz parte do Satanás, sabe? É feito uma máfia. Já se falar muito, né? Que tem caveira, né? Acho que é uma sociedade que só entra homem, não é? É uma coisa até misteriosa. Segundo os críticos, são justamente os segredos o grande trunfo da maçonaria. Um outro aspecto que chama a atenção tem a ver com o padrão social dos integrantes da maçonaria. A maioria, homens de destaque social. O que é que a gente tem como base seletiva para as pessoas que aqui vão ter acesso? São aqueles que, pelo menos na sociedade, eles têm, vamos dizer, um nível de formação de opinião, formadores de opinião, acima do mediano. Até porque, para entender a nossa filosofia, entender a nossa finalidade, nosso objetivo, não serão pessoas que estejam abaixo desse nível. A maçonaria se autodefine como segmento filantrópico, filosófico, educativo e progressista, que sempre esteve por trás das grandes revoluções brasileiras. A participação da maçonaria em grandes movimentos no Brasil, principalmente na Revolução de 1824, a participação de Frei Caneca, a participação de Dom Pedro. Então não houve nenhum movimento revolucionário no Brasil que não tivesse por trás da maçonaria. Ainda hoje ela tem uma grande influência. Até a Revolução de 64 teve a participação da maçonaria não para ter a revolução, mas muito mais para ter a redemocratização. Associada a rituais macabros e ao enriquecimento fácil, os maçons só se contradizem quando o assunto tem a ver com os elementos usados durante as reuniões secretas. Então não há caixão, tamanho informado, a espada existe como símbolo de oficialato. Não há um crânio humano em nenhuma loja maçônica. Eu não vejo constrangimento nenhum em dizer que existe o crânio, que existe a espada. O simbolismo do caixão é um simbolismo normal. Discussão à parte com os elementos macabros ou não, a verdade é que a maçonaria, desde que teve a primeira loja aberta no Brasil por um frade em 1796, no interior de Pernambuco, vem conquistando adeptos de todos os segmentos religiosos, inclusive evangélico. A beleza da maçonaria está nisso, que ela não é igreja, ela não é religião, ela é uma sociedade de homens livres de costumes, livres de ideologias, livres de processos partidários, politicamente falando, e que acreditam em Deus. Mas nem todos os evangélicos pensam assim. Para a grande maioria, a maçonaria representa um perigo porque transforma Deus em um ser genérico, que atende todos os gostos. E isso, segundo eles, contradiz as escrituras sagradas. É possível um cristão ser fiel a Cristo e, ao mesmo tempo, ser membro de uma sociedade secreta como a maçonaria? É para responder essa e outras dúvidas que o Vejam Só pergunta. O cristão pode fazer parte da maçonaria? Bom, recentemente eu recebi, através da página do canal, uma pessoa que vem estudando o assunto e ela pertence ao cristianismo e me perguntou o que eu achava, pediu conselhos. Então, quero deixar claro que aqui nesse vídeo estará a minha visão, os comentários estarão abertos para a gente debater sobre esse assunto. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, por que não poderia fazer parte? Uma coisa óbvia, a religião ela tem dogmas, e esses dogmas te impedem de fazer outras coisas. Consequentemente, não é só a maçonaria que você
é impedido de seguir. Você é impedido de seguir outra religião, você é proibido de seguir outra linha religiosa, mística, sociedade, qualquer coisa que não pertence à religião, você não irá fazer parte. Agora, qual é a justificativa? Qual o porquê? Normalmente o porquê não fica muito claro. É resumido em versículos, em algo não muito claros. Por exemplo, geralmente falam que não deve seguir a uma ordem iniciática porque você tem que seguir o cristianismo, porque você segue apenas um Senhor, um Deus. Acontece que nas ordens iniciáticas não se serve Deus. Não é esse o propósito de acreditar em uma divindade específica. A ordem iniciática ela é um clube de pessoas que estudam diversos tipos de assunto. É claro que é necessário você acreditar em algo maior, mas esse algo maior, esse Deus, ele não tem nome, ele não foi criado pelo homem, ele não tem templo, ele não tem uma escultura, não há nada, porque é um Deus tão superior, é um Deus tão imensurável e é incapaz de qualificá-lo, de ter característica. Então, não irá ter esse problema de servir dois senhores. Tanto que a maçonaria, ela aberta, não só a maçonaria como outras ordens iniciáticas, ela é aberta para diversos tipos de pessoas. Então ali você vai encontrar diversos tipos de pessoas que têm religião ou não têm religião. E nesse sentido, em outro versículo muito comum que eles gostam de justificar, que não há nada oculto que não há de ser revelado. Bom, esse versículo específico não está tratando da maçonaria ou da ordem iniciática. Enfim, os segredos que tem na ordem, eu já comentei no meu vídeo anterior, mas posso citar o exemplo do próprio Jesus Cristo, quando ele passava seus ensinamentos. Jesus passava por parábolas. Somente aqueles que eram eleitos, somente os seus apóstolos, tinham um entendimento completo de seus ensinamentos. Ele não passava seus ensinamentos de qualquer forma e de qualquer maneira. E esse assunto sobre os ensinamentos, sobre os segredos, eu já tratei no vídeo anterior. Então não irei repetir um assunto. O ponto agora, nesse momento, é achar a justificativa do porquê um cristão não pertence a uma ordem iniciática. Então, esses motivos se resumem a versículos quebrados, porque eles não têm como dizer um real motivo, porque a pessoa que fala que não pode, ela nunca pertenceu. Então não tem essa autonomia de dizer o que há e que não há de errado. Então, normalmente o que eu vejo, eu pesquiso no YouTube, ex-pastor que está pregando contra a maçonaria, contra a ordem iniciática. É um fato que aquilo tudo é um exagero. Eu já vi pastor falando que tem ritual, que joga sangue e diz que crucifica Jesus novamente. Isso é uma coisa absurda. E quando a gente diz que isso não acontece, normalmente as pessoas falam, mas você não sabe que isso é só grau 33. Ou seja, a pessoa que nem pertence, né, nem grau 1, grau 2, né, nada, ela sabe mais do que pessoas que estudam esse assunto. Então, temos que ter esse cuidado. Pessoas que dizem ser ex-maçom, se realmente são e se são o que estão falando. Porque é interessante para uma religião ter um maçom pregando contra a maçonaria. É interessante ter uma pessoa que vai colocar meios ou deixar as pessoas com medo de sequer se aproximar da maçonaria. A maçonaria ensina a pessoa a questionar, consequentemente essa pessoa irá estudar religião e irá encontrar muitas controvérsias. Então esse é o grande problema da pessoa entrar em ordens iniciáticas. Sobre esse assunto entre ex-maçom e cristão maçom, eu vou deixar no link a descrição de um vídeo que eu achei sensacional, que é um debate de um maçom grau 33, que é cristão, e um ex-maçom que foi grau 33 da maçonaria. E eu vou deixar esse debate como uma orientação para vocês que têm essa mesma dúvida, porque eu achei o debate muito justo, deixou os dois colocar suas opiniões. O apresentador foi muito
distante, então ele questionou realmente o que ele tinha dúvida. Ele deixou os dois lados debaterem, defenderem a sua ideia. Então eu achei muito interessante, eu vou deixar na descrição e vou comentar algumas partes para a gente continuar a ouvir. O cristão pode fazer parte da maçonaria? Temos dois evangélicos aqui, ambos alcançaram o grau 33, que é o grau máximo dentro pelo menos pelo que eu sei, né, das lojas do Grande Oriente, e conhecem muito, tudo, eu creio, da questão maçônica. E são de Jesus, né? Ambos são crentes, você já os vai conhecer, cada um deles tem uma posição bem diferente do outro. Por isso, o Vejam Só existe, para dar voz às diferentes posições em relação aos temas, e você de casa ouve, analisa, pondera, reforça aquilo que já pensava ou muda o que você pensava. Enfim, você tira a sua conclusão aí de casa. Dr. J.B. Oliveira, advogado e jornalista. Paz e graça. Paz e graça. O irmão Dr. J.B. Oliveira, o que é esse J.B., irmão? João Batista. João Batista Oliveira, ele é membro da Igreja Evangélica Vida, Paz e Luz aqui em São Paulo. Sim. Muito obrigado pela presença do irmão. Doutor Abimael Correia do Nascimento Filho, paz e graça. Paz e graça, irmão. O doutor Abimael Correia do Nascimento Filho é médico e é membro da Igreja Batista da Convenção, ou é pastor, eu não sei? Não, não sou pastor. Não. Então, é membro da Igreja Batista... Sou diácono da igreja. Diácono da Igreja Batista lá em São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo. Exatamente. Ambos alcançaram o mesmo grau dentro dessa sociedade, grau 33, até onde eu sei, é o mais elevado. O senhor acha que o crente pode ser maçom? Pode, tanto pode que lá estou e tantos outros evangélicos lá estão também. Não vejo conflito entre a minha fé e a maçonaria. Não vejo conflito também porque grandes vultos dentro do cristianismo, dentro do evangelho, dentro das igrejas evangélicas, batistas inclusive, professaram a fé cristã e também continuaram na maçonaria. Citaria um que todos conhecem, foi jornalista, poeta, radialista, escritor, homem de rádio e televisão, Joia Júnior. Sou fã dele. Somos fã. Ele foi meu padrinho de casamento e durante toda a nossa convivência, sempre estivemos muito próximos. E depois, no momento oportuno, eu quero ler um soneto dele sobre ser maçom. Djalma Cunha, que também pastor batista, já na glória do Senhor, doutor em teologia, era um grande maçom. E em nenhum momento eu senti qualquer conflito na fé e no exercício do pastorado do pastor Djalma Cunha, que foi pastor da Igreja Batista de Vila Pompeia, e a sua condição de maçom. Doutor Abimael Correia, o cristão pode ser maçom? Estudos comprovam que o cristão não pode ser maçom. A maçonaria passou muito tempo sem se abrir. E aqui vale a pena a gente lembrar de Jesus Cristo, porque ele disse que nada ficaria encoberto. E por estar se tornando encoberto, é que nós estamos descobrindo coisas que antes nos cegavam a visão. Hoje, elas estão escancaradas para serem mostradas a qualquer pessoa. Ok. Só para a gente fechar esse momento, doutor João Batista Oliveira, o senhor é grau 33, na loja do Grande Oriente. Grande Oriente de São Paulo, federado ao Grande Oriente do Brasil. Tá bem. Doutor Abimael, o senhor alcançou qual grau na loja? 33. Também era uma loja filiada ao Grande Oriente? Ao Grande Oriente do Brasil. Então você vê que a produção dessa vez caprichou, trouxe dois batistas. A origem do irmão Oliveira é a Igreja Batista, né? Acontece que Manley, ao dividir a maçonaria em visível
ele permitiu que a maçonaria fosse vista pela comunidade ou pela sociedade como excelente. E realmente o é, porque ela promove eventos, ela vai em socorro ao menos favorecido pela sorte, ela tem a camaradagem e a amizade entre os membros, enfim, ela presta socorro nas horas de necessidade e ela se mostra para a sociedade como excelente. E isso até atrai, e atrai até o evangélico. O problema não é esse. Nós podemos até esquecer desse problema. O maior problema é que a maçonaria tem seu lado invisível. E o lado invisível que é o maior problema. Porque está atrelada à maçonaria a várias sociedades secretas, a Igreja Católica, com objetivos muito bem claros e definidos. Que também isso não é meu. Isso é dito pelos escritores que achavam que seus livros iam ser eternamente secretos. Esse que é o problema. O senhor pode citar pelo ordena o cristão. Um desses com objetivos? Certeza. O primeiro livro é do Papa da Maçonaria, com um agravante. A Igreja Católica troca de Papa de vez em quando. A maçonaria só tem um, Alberto Pike. Esse livro chamado Moral e Dogmas, que é a Bíblia da maçonaria, esse livro tem instruções que são atreladas ao feiticismo, são atreladas ao ocultismo e, consequentemente, não poderiam permitir que um cristão, servo de Jesus Cristo, estivesse em pé de igualdade. Foi a razão pela qual eu deixei a maçonaria, por convicção. Muito bem, muito obrigado. E pelo que o Dr. Abimael disse, parece que há rituais lá que dão força para esse argumento. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Com estranheza. Eu não conheço nada lá que conflite. Pelo contrário, a maçonaria busca harmonizar. Ela busca fazer com que cada um se sinta sem ofensa à sua maneira pessoal, particular, de crer em um Deus, de adorar a Deus de acordo com a sua consciência. Ou seja, a maçonaria procura fazer com que prevaleça o Deus que criou os homens e não o Deus que os homens criaram. Hoje o que nós vemos é que há religiões que têm deuses diferentes, Deus diferente de outro Deus. Há aí uma inversão curiosa. Segundo Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós percebemos que, em alguns casos, o homem está criando Deus à sua imagem e semelhança. E alguns o fazem tão pequeno, tão diminuto, que esse Deus só cabe na sua igreja, só cabe na sua denominação, só cabe na sua fé. Contra isso se levanta a maçonaria, porque ela não admite dentro de si um sectarismo, como não admite também o sectarismo político. Da mesma forma, ela não tem um credo, ela não tem uma denominação. Ela tem uma crença em Deus, ela exige uma crença em Deus, uma fé em Deus. E cada um, de acordo com a sua consciência, admite este Deus, sem nenhum forcejamento, sem nenhuma imposição. E uma coisa interessante, quanto àquilo que é secreto e discreto, na maçonaria há o lado sim, que é para aqueles que estão lá dentro. Mas isto Jesus ensinou. Ele falava por parábolas. E para os discípulos ele traduzia essas parábolas. Para os outros, não. Porque aos discípulos era dado conhecer. Perfeito. Uma outra coisa, em toda a família, há aquilo que só a família conhece. Maçonaria não é religião. Maçonaria não é uma igreja.
A Bíblia que ali está simbolizando a presença de Deus. Quando a mulher samaritana perguntou a Jesus, lá em João capítulo 4, se deveriam adorar a Deus em Jerusalém como faziam os judeus, ou no Monte Gerizim como faziam os samaritanos, Jesus disse, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que importa é o Espírito. E esse Espírito não está contingenciado a território, não está contingenciado a locais. É aquilo que está na nossa alma, no meu coração. Eu me converti a Deus por Jesus. E esta fé está lá dentro, no meu coração. E quando eu estou na maçonaria, eu sou um maçom procurando fazer aquilo que é a filosofia maçônica, buscar a melhoria da sociedade humana. O doutor João disse que maçonaria não é religião. Isso é a primeira grande mentira da maçonaria. Maçonaria é religião. Quem disse isso não foi o doutor Abimael, foi Coyle, Henry Coyle. Disse também Pike, o Papa. O Papa. Então, maçonaria é religião. E todas as instruções são religiosas. Pike diz isso categoricamente. Maçonaria é religião. E todas as suas instruções são religiosas. Então, isso é a primeira mentira que o lado oculto quis ocultar desde 1776. Está oculto. Doutor Abimael, o senhor chegou até o grau 33, o maior grau da loja. Dentre tudo que o senhor viu lá, que lhe chocou a fé, qual foi o aspecto mais aberrante, mais... como vou dizer... que lhe causou mais oposição à sua fé cristã, que lhe fez abandonar a maçonaria? Pode ser ritual, pode ser dogma, pode ser... O senhor escolhe aí, mas tem que ser uma coisa só. Olha bem, quando o primeiro impacto chegou a mim, através de um livro que está retirado das prateleiras, Moral, esse livro, Do Outro Lado da Luz, Editora Mundo Cristão. Editora Mundo Cristão, de William Shevlin. Ele coloca com muita propriedade esse início de nossos estudos. E a telespectadora disse aqui que ela não tem aonde se orientar. Realmente isso é uma verdade. Nós entramos de forma totalmente inocente. E é interessante que, ao deixar ir o maçom abrir a boca, ele é denominado como perjuro, traidor. Por revelar segredos. Isso. Mas acontece que bem antes, ela foi perjura conosco, a maçonaria. E por ser potência, por ter muita influência, grande parte de graus 33 que deixam, calam-se. Mas qual foi a coisa mais... Então, veja bem, o que me impactou, primeiro foi essa descoberta que me caiu a venda dos olhos. O segundo foi o chamado do Senhor Jesus Cristo. Claro, e ele está lá em Ezequiel 3. Avisa aos teus irmãos, avisa. E é o que eu tenho feito nesses 8 anos, de igreja em igreja. Eu só falo às igrejas. Porque os comprometimentos são gravíssimos e não são retóricas. Eles estão diretamente relacionados com a salvação do homem.
Só para objetivar bem, doutor Abimael e o doutor Oliveira comentar, não há, então, nenhum, assim, ritual, tipo adoração a um bode, como a gente fala, né? Nesses livros que o senhor mencionou, tem a figura lá de uma divindade com cabeça de bode, corpo de gente. Isso tudo é mito? É tudo fantasia? Não existe nada disso? Não foi nada ritualístico que chocou o senhor? Foi só essa questão mais teológica? Olha, existem centenas de deuses que a maçonaria adora. É interessante que em 1903, um grupo de evangélicos quiseram fazer uma maçonaria monoteísta. Mackay imediatamente saiu em socorro da ordem e proibiu, e a expressão dele é clara: esses princípios violam os princípios maçônicos. E o grupo de evangélicos recuou. Tá bom. Esses evangélicos aí que o senhor fala são os presbiterianos? Também. E batistas também. Tá bom. Doutor Oliveira, como é que o senhor comenta a resposta do doutor Abimael à posição da telespectadora? Bem, eu teria que recuar um pouquinho. Eu tenho aqui Jorge Buarque Lira, A Maçonaria e o Cristianismo, escrito por um evangélico, pastor, grau 33 da maçonaria, que mostra que não há conflito entre maçonaria e a fé cristã. E especificamente aqui na página 140, ele diz: não se trata absolutamente na maçonaria de sobrepor a justiça própria ao sacrifício de Cristo. Nem a maçonaria, nem maçom algum jamais afirmou tal coisa. Serão, senão, os dementes exagerados. E a prova evidente, inconteste, é que cada maçom continua com a mesma crença com que entrou para a ordem. Maçonaria não é religião, eu repito. Não. Posso fazer uma partezinha? Pode, claro. Como é que o senhor responde, então, à afirmação do seu oponente de que um grande autor maçom, que eu acho que foi Pike, não sei quem que ele mencionou aí, que diz que a maçonaria é religião? Eu ia chegar lá. Então? Nós não temos papa na maçonaria. Nós temos aqueles que escrevem interpretando de acordo com a sua ideia o que ele pensa. Não é certo isso. Não há uma palavra última e definitiva. A palavra que nós temos e que seguimos é do ritual. O ritual que ensina como devemos proceder, quais são os procedimentos em loja, quais são os procedimentos em ordem. E como o senhor observou, o Dr. Abimael não ofereceu uma crítica ao ritual. Não encontrou no ritual alguma coisa para que ele criticasse. Nessa entrevista, o João Batista deixa bem claro que a maçonaria não é religião. As pessoas tentam de tudo fazer que a maçonaria é uma religião, mas não é. Isso já é um fato. Não adianta a pessoa querer insistir em algo que não é uma verdade. A pessoa confunde muito religiosidade de religião. Religião tem dogma, religião tem coisas que devem ser seguidas, religião tende a carregar uma verdade inquestionável. E esse não é o propósito da maçonaria. Interessante é quando o apresentador questiona o Abimael do porquê que ele saiu da maçonaria, o que causou essa tremenda indignação, visto que ele já era cristão e somente no grau 33 ele resolveu sair. Abimael, primeiro ele diz que a escolha é em qualquer momento da vida. E isso, claro que temos que concordar. Independente de qual grau ele escolher sair da maçonaria, isso não vejo problema. A segunda parte do porquê ele saiu. Então ele diz que Jesus tocou no coração dele, Jesus falou com ele que não era a coisa certa. Aí temos que dividir em duas coisas. O fato de Jesus ter falado com ele ou não, isso é uma questão religiosa. Então eu não vou opinar. A questão de religiosa é de cada um acredita no que quer. A grande questão é que isso é uma evidência anedótica. É uma coisa que só ele pode provar, é uma coisa que só ele tem essa intimidade. Então esse é o grande problema dessa questão. Ele não teve, o apresentador inclusive indagou para ele qual ritual, realmente tem bode lá dentro, o que te assustou?
E ele falou que não tinha nada, ele não conseguiu explicar. Simplesmente ele sentiu uma questão de intimidade com Deus que ele deveria sair. Beleza, numa boa. O que eu quero atentar é que realmente ele não achou nada diabólico, nada algo tão obscuro assim, o quanto muitas pessoas imaginam. Eu não vou identificar quem fez essa pergunta. A pessoa pediu para não ser identificada, mas eu acho que eu deixei bem claro. Algumas coisas sobre o segredo da ordem dos estudos eu já venho falando devagar. Como eu disse anteriormente, a maçonaria ela é uma ordem muito extensa, então não tem como eu fazer uma coisa só. Então eu vou falando por parte, que conforme a pessoa for tendo a dúvida sobre os 3 pontos, sobre os graus, sobre essas coisas, vai acrescentando aos poucos no canal. Mas eu quero deixar essa visão bem clara. Eu oriento vocês, caso vocês tenham dúvida como esse menino, quer participar, quer conhecer, pesquise, investigue. E assim, caso vocês um dia decidam pertencer, decidam buscar, é óbvio que nem tudo é flores. Vocês vão chegar achando que é uma coisa, chegar lá você não se identificou com a filosofia, você não se identificou com o estudo. É normal, você pode sair, não tem essa, você é proibido sair. Em um vídeo do Ailton do Amaral, ele recomenda a pessoas que querem estudar esse assunto começar pela Ordem Rosa Cruz. E para recomendar qual Ordem Rosa Cruz, que tem diversas ordens Rosa Cruz no Brasil, eu recomendo a AMORC, porque ela é uma ordem que eu já tenho uma intimidade, então eu sei qual é a filosofia, quais são os ensinamentos. Então, ela é de uma base gigantesca, ela é de uma base extremamente essencial para qualquer ordem iniciática. Vocês podem entrar no site, eu vou deixar também no link, e pesquisar sobre o assunto. Por quê? Primeiro que para você entrar em uma maçonaria é difícil, muito difícil. Você tem que ser indicado, você tem que conhecer uma pessoa, você tem que demonstrar que quer entrar. Depois que essa pessoa resolve te indicar para a maçonaria, tem uma sindicância, que é um processo gigantesco. Então, a Ordem Rosa Cruz ela é uma ordem filosófica que tem por objetivo instruir o homem. Tem alguma pessoa cristã que está vendo esse vídeo, quer expor sua opinião, eu estou aqui para debater. A intenção não é eu trazer a minha verdade, a intenção é realmente a gente questionar e pesquisar o que é o melhor para cada um, o que é o melhor para se buscar, porque tipo assim, dizer simplesmente que não pode por causa de qualquer coisa, que não pode por causa de versículos isolados na Bíblia, fica difícil, a pessoa fica mais confusa do que certa de seguir alguma coisa, ok? Um abraço e até a próxima.